Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Escritura Sagrada. Eu convido você a abrir em Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16, assim diz a palavra do Senhor. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezado. Disse Saraí a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Saraí: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Saraí humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lairoi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Esses são os 16 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 16. E aqui nós percebemos como que algo feito fora da consulta ao Senhor pode proporcionar discussão e até divisão dentro de um lar. Deus havia prometido inúmeras coisas a Abrão, dado livramento, feito alianças e renovado essas alianças. E mesmo assim, tendo a promessa de uma grande descendência, sua esposa desconfia do poder de Deus de lhe abrir a madre e assim poder dar a Abrão uma descendência e assim tentar ajudar os planos de Deus, dando a sua serva como uma ajudinha para que assim Abrão pudesse ter descendência. O problema disso é que houve discussão dentro do lar. Uma mulher começa a desprezar a outra, fazendo assim com que o lar não estivesse mais em paz. E não achemos que isso é um pecado menor do que o patriarca Abrão ter tomado uma outra mulher que não a sua para poder suscitar descendência. Por mais que isso pareça algo comum no Antigo Testamento, não quer dizer que existe a aprovação de Deus para esse tipo de ato. Não é à toa que houve discussão e divisão dentro da casa de Abrão. E diante dessa discussão, o que pode ser feito foi que Saraí humilhou a sua serva e ela assim fugiu.
Mas diante de todas essas confusões, como temos visto até agora em toda a Sagrada Escritura, Deus não deixa os seus desamparados. A escrava, humilhada, perdida, fugida, encontra com um personagem bastante curioso da Escritura Sagrada, o anjo do Senhor, a quem nós atribuímos ser a pessoa de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo aparece em formato angélico para aquela pessoa. Então, aparecendo aqui para Saraí, ele a resgata, lhe dando promessas e, de certa forma, mostrando o socorro do Senhor. Ele disse que aquele filho a quem ela carregava teria a sua descendência multiplicada e que também não seria contada. E disse mais ainda que por causa que Deus estava com ela é que ela teria aquele filho. Afinal, o nome dele seria Ismael, tendo por significado o fato de que Deus acudiu a Agar no momento da aflição. E ele seria um homem valoroso naquela terra. E naquele momento, a glória do Senhor, a salvação, o reconhecimento do Evangelho é dado a Agar, tendo em vista que ela reconhece que é o próprio Deus que estava falando com ela. Ela diz, tu és Deus que vê. E ela complementa, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ou seja, ela tem consciência de que teve um encontro com o próprio Deus. E que ao invés de ser fulminada, ela foi salva e recebeu promessa. Ainda assim, quando nós falhamos em tomar consulta do Senhor sobre as decisões do nosso dia a dia, não deixa o Senhor o seu povo desamparado. Deus ele cuida da gente e nos resgata. E nós vemos ainda aí a universalidade do amor de Deus, tendo em vista que o próprio Jesus Cristo estava mostrando compaixão e misericórdia para uma mulher egípcia, que até aquele momento, digamos assim, não fazia parte do povo de Deus em termos de aliança, por mais que todo o povo que estava com Abrão entrasse dentro da aliança, mas ainda não tinha circuncisão. E nós vemos que o momento de encontro pessoal com Deus dela foi aqui nessa passagem, mas Deus manifesta seu amor a uma estrangeira, mostrando a sua graça, a sua salvação e dando-lhe promessa. Além da universalidade do amor, nós vemos que, do amor de Deus, nós vemos que, por mais que falhemos em cuidar das coisas de nossa casa, Deus ele não falha. Por mais que muitas vezes nós não consigamos encontrar um ponto de paz ou trazer paz para dentro do nosso lar, por mais que tomemos decisões erradas, por mais que pela nossa imaturidade ou até mesmo pelo pecado tragamos consequências ruins para a nossa família, ainda assim Deus ele não nos desampara. Ainda assim Deus ele não nos abandona. Ainda assim Deus ele não deixa de cuidar da gente. Por isso devemos ter isso em alerta na nossa mente. Ao estarmos em algum momento de tomada de decisão da nossa família, primeiro, confiemos em Deus porque Ele é fiel para realizar suas promessas. Segundo, consultemos ao Senhor para saber qual é a sua vontade. Mas ainda assim, se falharmos, tenhamos certeza de que Deus, Ele não nos desampara. E não desampara até mesmo aqueles a quem nós desprezamos ou aqueles que são desprezados. Porque no ambiente comum, o pensamento é de que a Agar seria uma grande vilã. Mas não, ela foi alguém que foi alcançada também pelo amor de Deus. Por isso, tenhamos certeza disso. Deus, Ele continua cuidando e tendo todas as situações de nossa vida em sua mão. Considere compartilhar, se inscrever, curtir. Deus te abençoe.